Bom dia, sejam bem-vindos aqui ao segundo episódio do nosso canal. Chegando na Espanha dessa vez, então, nosso primeiro vídeo falou das expectativas enquanto estávamos no Brasil, né, amor? Sim. E agora a gente já tá aqui, bem instalado na nossa casa, com essa vista que vocês estão vendo aqui, e nesse som, uma paz. Então a gente mudou da água pro vinho. Saiu das construções de Santa Catarina, do litoral, e nos deparamos aqui com o cantar dos pássaros. Hoje é o terceiro dia, né? Terceiro dia. Terceiro dia que a gente tá aqui. Bom dia, primeiramente. Quando a gente soube dessa cidade, que nós viríamos pra cá, a gente criou uma expectativa. Antes de sair, vocês já acompanharam no primeiro vídeo do canal, que nós criamos várias expectativas sobre as pessoas serem receptivas conosco, sobre entender um imigrante, sobre se colocarem como nós nos colocávamos. E a gente se depara com uma cidade pequena, pacata, mas que tem movimento. Tem muitas pessoas, só que tem lugares específicos. A gente saiu pra dar muitas bandas por aqui, como fala no Rio Grande do Sul. Mas as expectativas estão sendo superadas, não estão? Sim, nosso objetivo com esse episódio hoje, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixem nos comentários o que vocês estão achando de tudo que a gente tá trazendo aqui. Já teve o primeiro episódio, então, pra quem não viu, chega lá pra poder entender o contexto de tudo isso. A gente fez a trajetória, então, saindo do Brasil, de Santa Catarina, nós morávamos no litoral de Santa Catarina, e estamos aqui na província de Valência, na Espanha. E foram 36 horas de deslocamento, insanas. Então, assim, quando você hoje está decidindo virar um imigrante, sair do teu país de origem pra vir pra um lugar onde você não conhece nada, ninguém, você só pesquisou sobre a cultura no YouTube ou em vídeos, enfim, buscando referências pra estar aqui. E hoje nosso objetivo nesse episódio é te falar o que realmente a gente viveu na pele nessas 36 horas. E falar de perrengue também, né? Foi o nosso prometido trazer os perrengues aqui e teve muitos, tá? Então, quando você vê a gente aqui blogueirando, cantar dos pássaros, passeando, pensa que tudo são flores, mas não são. Então a gente veio trazer aqui a realidade nua e crua pra você que também quer passar por essa experiência, pra que você venha com os pés bem no chão e sabendo que vai ter intercorrências sim, por mais que foi uma viagem muito abençoada, chegamos no nosso destino, mas a trajetória foi punk. Foi punk, sim. Vai ter dica também? Podemos deixar dica? Claro. Gente, a primeira dica já veio na minha cabeça aqui. Se planeje. Se planeje, pesquise sobre o lugar que você vai, para entender a cultura local, como as pessoas conversam, como elas vivem. Porque isso, quando você chega, é como se você já tivesse vivido naquele lugar. A gente passou essa trajetória saindo lá de Itapema. Quem é de Itapema pode comentar aqui embaixo, deixa um joinha, fala eu sou, que a gente já vai saber que você é de lá. A gente saiu de Itapema pra vir pra cá. E tivemos vários e vários perrengues. Primeiro que a gente teve que fazer caber a nossa vida em cada um de nós em 3 malas, bem dizer. Uma de 23 quilos, uma de 10 quilos e uma mochila ainda. Gente, é muito difícil você fazer a tua vida inteira, nós, depois de 40 anos, caber em 3 malas pra cada um. É muito difícil. O perrengue já começou aí, né? A gente fez e desfez malas umas 10 vezes pra poder bater o peso. A gente comprou uma balancinha digital pra poder não ultrapassar, né, o limite das malas despacháveis de 23 quilos. Então, eu, Piero e Manu, cada um com uma mala de 23 quilos, cada um com uma mala de 10, que a gente levaria junto, e uma mochila. Então, muitas coisas a gente teve que se desfazer, e o apego, a sensação, né, do emocional mesmo, porque não é nem pelo valor, mas é pelo emocional. Muitas coisas a gente teve que deixar pra trás pra poder fazer essa escolha. Então, os abalos já começam por aí, né? Você, na hora de arrumar a mala, você já tem que fazer escolhas de onde você vai chegar num país onde talvez você não encontre nada, como hoje estamos aqui, estamos sentindo falta de algumas coisas que ficaram no Brasil, mas faz parte do movimento. Então, a O gente... desapego faz parte, né? Exatamente, de tudo na vida, né? Então a gente saiu de Santa Catarina com a ajuda de amigos, né? Que nos levaram no aeroporto, ficaram com a gente até o último minuto. Uma caravana, né, Uma de caravana. amigos. Precisou de 2 carros, porque nós estamos nessa loucura gostosa em 5 pessoas. Eu, Piero, Manu e um casal de primos, Luan e Jéssica. Então, além de ser cada um com uma mala de 10, uma mochila e uma mala de 23 pra despachar, mais 5 pessoas. Ou seja, num carro não cabe todo mundo. E aí já começou também a nossa segunda dificuldade, né? De poder caber tudo isso num lugar onde comportasse nós 5 como família. As malas foram todas no carro da Fabi, da Fabiana, nossa amiga. Todas as malas só couberam no carro dela e nós fomos no outro. Gente, que perrengue. É bacana, né? Bacana. Porque a transformação, a ansiedade, tudo pegando, a mentalidade, sabe, a transformação, vendo as pessoas ficando e sentindo o emocional já abalando. Vocês podem acompanhar aqui ao longo dessa trajetória. Os nossos planos, eles são planos ousados. Eu dou essa palavra porque ela combina bastante. Seguindo então, chegando em São Paulo, que foi a nossa primeira conexão, a gente teve que mudar de aeroporto. E mais uma vez fomos abençoados com a Miriam e o nosso grande amigo, que a gente chama de filho carinhosamente, o Rodrigo Talevi, estavam em São Paulo nos esperando para poder fazer esse traslado de um aeroporto para outro. Então chegamos em Guarulhos e tivemos que fazer o traslado para Viracopos, onde a gente ia passar pela primeira imigração, que era o que estava pegando no nosso emocional ali, né? Passar a imigração como turista, com aquele mundo de mala, sem experiência nenhuma, nossa primeira viagem internacional. Então a gente estava nervoso, né? Pedimos para os familiares, para muitas pessoas acenderem uma luz para nós, porque é nisso que a gente acredita, nas boas energias, e fomos atendidos grandemente. Então, Miriam, Rodrigo Talevi fizeram a diferença com a gente também nesse traslado em São Paulo. E aí embarcamos em São Paulo, Viracopos, para nossa
próxima conexão em Lisboa. Então, assim, mais uma dica valiosa para vocês. Gente, quando vocês forem fazer uma viagem internacional, procurem por voos diretos. É menos cansativo, dá menos trabalho, é menos dinheiro investido, porque nessa brincadeira aí tudo vai dinheiro, tempo e também a nossa energia. Porque a gente chegou literalmente exausto no ponto final, porque a gente perdeu muito tempo nessas transições. Então, anotem essa dica valiosa. Segunda dica aí, procurem por voos diretos, porque vai dar menos trabalho para vocês, vão cansar menos e vai ser mais barato. E esse é um jogo que pega muito, que é a parte financeira, né? Quando começa a sair algo errado, que vai mais dinheiro, que mais do que a própria expectativa tinha colocado, gente, isso desestrutura uma pessoa, né, que o dinheiro tá escoando, ela não vê uma solução, mas muitas vezes, gente, vale a pena você pagar um pouquinho mais, porque isso vai te livrar de muitos percalços, muitos problemas, tá? Mas essa questão de ter sido cancelado de última hora e a gente ter que fazer uma conexão em Lisboa, a gente passou horas em fila de imigração, jogando a gente de um lado e pro outro de uma fila. Aí veio alguém lá e disse conexão, conexão. E aí nos levaram pra uma outra fila que era 3 vezes maior do que aquela primeira. Passando pela imigração, próximo passo, conexão pra Madrid. Vale salientar e anotem como uma terceira dica. Na imigração, vocês vão precisar de 5 pontos bem importantes. O passaporte válido, claro, né? Sem passaporte não viaja, então organizem o passo a passo do passaporte para você que está pensando em vir. Comprovação do local onde você vai ficar, então uma estadia, para que eles tenham a garantia de que você vai chegar no país bem instalado. Então, segundo ponto. Terceiro ponto, seguro viagem. Então, sem o seguro viagem, pode ser que você não passe na imigração. Não nos pediram o seguro. A única coisa que nos pediram foi o comprovante de estadia e a passagem de volta. Então, quarto ponto é importante, passagem de volta, mesmo que a tua intenção não seja voltar para o Brasil, tá? E um quinto ponto, não menos importante... O financeiro. Comprovação em euro, tá? Nós trouxemos tanto dinheiro em espécie quanto digital, né? Então... Porque a gente não levanta bandeira para instituições bancárias e nada. A gente tá falando da nossa experiência. Nós usamos o Wise e nós usamos o Ultravioleta, que é a conta global da Nubank. Tá? Mas é óbvio, se você tem um outro banco que você usa em qualquer lugar do mundo, coloca aqui embaixo pra gente saber, que a gente vai aprendendo com você também. Então a comprovação financeira, ela pede hoje aqui em 2026, ela pede 122 euros por dia por pessoa. Perfeito. Então, saindo da imigração de Portugal, que foi o nosso passamos, recebemos um carimbo no nosso passaporte, então a nossa imigração ficou em Lisboa, então o nosso carimbo de passaporte não foi em Madrid, foi em Lisboa, e chegamos finalmente em Madrid depois de 36 horas. E nisso tudo, é mala pra cá, é mala pra lá, é fila pra cá, fila pra lá, um travesseiro arrastando junto, então assim, foi muito engraçado. Sem contar que a gente teve também um perrengue em relação à minha mala. Eu tive que fazer, só eu, então eu fui a abençoada do rolê, tive que fazer, pegar a minha mala e despachar a minha mala novamente em Portugal também. Piero, Manu, Jéssica e Luan não precisaram passar por isso, mas eu ainda tive que passar por uma fila e resgatar a minha mala em Lisboa e despachar novamente para Madrid. Chegando em Madrid, as nossas malas não chegavam. A esteira rodava e cadê a nossa mala? E é muito legal porque a gente comprou capas para colocar nas malas para que a gente visse elas de longe. Então a capa do Piero é do Grinch. Do Grinch, por quê, né? Que é o estressadinho do grupo. A minha era do Minion, tipo um Minion Zen, assim, e a Manu é do Harry Potter. Então a gente conseguia visualizar as nossas malas de longe. E as malas não chegavam nunca. Detalhe, cada informação, cada perda de mala, cada fila que a gente pegava, nós tínhamos que nos comunicar em espanhol. E não hablamos ainda muy. Hablamos, sí, hablamos. Entonces, tivemos que já iniciar nossos trabalhos no aeroporto, assim, no perrengue. Puxando um portunhol, tentando se comunicar. Mas foi divertido no final de tudo isso. Chegando em Madrid... Pegamos um metrô, que aí foi mais uma função, gente, porque é uma locomoção com aquelas malas pesadas. Depois da primeira hora, gente, as malas pareciam que tinham 100 quilos cada uma. E era literalmente arrastando, parecia que as rodinhas não queriam mais funcionar. Gente, que loucura. E aí, o estresse pegando, o cansaço pegando, o corpo já tava absorvendo todo esse peso. E aí pegamos um metrô. E aquilo ali pra mim, foi incrível. Porque o metrô, eu acompanhei numa telinha digital na frente, assim, ele chegou a pegar 320 km por hora. E eu achei aquilo ali magnífico. E dali de Madrid, a gente foi de metrô até Valência. E foi uma grana absurda pra poder carregar essas malas no metrô. Foram exatos 61 euros por pessoa. Então, assim, mais uma dica valiosa, anotem. Quando você for pegar metrô e que você tem mala, não necessariamente você precisa comprar o despacho das malas. E nós não sabíamos. Então, a gente teve que pagar para despachar a mala dentro do metrô e a gente não utilizou esse benefício. Então, saiu 61 euros por pessoa para fazer uma viagem de 2 horas, mais ou menos, nesse trem-bala, que, né, foi muito rápido, mas uma vista incrível, super confortável. Olha, andaria de metrô tranquilamente. Wi-Fi funcionando. Tranquilamente, ar-condicionado, as poltronas não são ruins, telinha digital para você acompanhando a viagem. Então, assim, país de primeiro mundo, realmente faz jus ao que falam, né? E a gente se deu super bem nesse movimento também. Só que isso já eram quase 7 da noite. Quase 7. E a nossa sorte é que 7 da noite aqui na Espanha ainda é dia, como se fosse agora, assim. Então, graças a Deus, tudo de dia com o sol quente, como diz o bom brasileiro, né? Saindo do metrô, tivemos que pegar o Uber Van. Achamos um Uber Van, aqui funciona o Uber, é bem utilizado na cidade de Madrid e Valência. Essa van...
nos levou até a cidade onde a gente tá agora, que é essa belezinha que tá aqui. Tá? E nós chegamos a... Gente, não, teve um outro perrengue. No percurso, quando a gente pegou a van, isso que eu saí correndo, já era noite, da estação, pra achar um locutório, que é como se fosse Isso, uma banca. Como se fosse uma banca de revista aqui no Brasil, lá no Brasil. E pra comprar um chip, pra poder ter internet, porque nós estávamos com os chips nosso do Brasil. E não encontrei, locutor fechado, corri, caminhei umas 4 quadras, gente. Cansado, voltei, pegamos a van. Quando eu comentei com um motorista que ele era um árabe, mas compreendia muito bem o espanhol. E eu desenrolo no espanhol, gente. Olha, não tô passando muito trabalho, não. Eu desenrolo legal, vivi desenrolo legal também. Não vamos dizer que a gente tá passando perrengue com o idioma, porque a gente se preparou, a gente fez aula antes de vir também. Mas aí passando na frente do locutório, ele falou, queres parar? Queres parar para... Sim, sim, sim. Saltamos eu e o Luan de dentro da van. As meninas ficaram tudo se olhando assim. Como assim? Nos abandonaram aqui dentro. Corremos lá, compramos 3 chips e voltamos pra van. Chegamos, era quase 10 horas da noite aqui na cidade que nós estamos agora. Com internet. Isso resolvido. Saiu do litoral catarinense com 30 e poucos graus e agora, nesse momento, a gente tá falando de 16 graus. Então, tem que ter um preparo, né? Além do dinheiro, além da tua vontade, é algo que eu e o Piero também vamos começar a desenvolver isso, de trazer estratégias para que as pessoas cheguem aqui em segurança, confortável, com as coisas organizadas. Então, assim, apoiamos super você que quer mudar de vida, você que quer dar esse passo, você que também tá buscando se melhorar como pessoa, como empresário, como, enfim, né? Cair no mundo, assim como a gente, se programem, se organizem. Então, assim, quanto mais ou menos de dinheiro que se recomenda? 3 mil euros por pessoa, 5 mil euros por casal. Até que você consiga esse trabalho, até que você consiga ganhar em euro, não venha com essa visão de que as coisas são fáceis. Então, precisa chegar aqui, ter alguns processos, passar por um passo a passo, ter procedimentos, e é importante que você tenha alguém para te auxiliar. Então, a gente também já tá ficando expert nisso tudo. E para você que tá vendo esse vídeo, já se inscreve aqui, não deixa de nos seguir, de nos acompanhar, deixe suas perguntas, que a gente também vai responder. E se ajudar, né? Então, ontem conhecemos um brasileiro numa igreja que era o padre era brasileiro. Mas isso vai ficar pro próximo, porque Episódio. senão a gente vai ficar horas. Porque quando a gente começa a falar, gente, a gente não quer parar de falar. Se a gente for contar cada passinho que foi dado, a gente vai pra um vídeo de muito tempo. Então isso vai ficar pro próximo episódio. Se você quer saber mais histórias engraçadas nossas aqui, porque tem de restaurante que ontem a gente foi, gente. Não, aí a Vivi vai ter que contar a versão dela. A gente vai trazer muitas coisas legais aqui em relação à cultura, às comidas típicas, como as pessoas nos receberam. Então se conectem aqui com a gente, fiquem aqui, queiram aprofundar um pouco mais dessa cultura espanhola, porque a gente vai trazendo uns detalhes pra vocês aqui. Em 3 dias a gente já viveu muita coisa aqui, inclusive agora no final do vídeo, estamos indo mais uma vez ao supermercado fazer a nossa maratona, porque tem muitas coisas lá que não tem no Brasil, então a gente tá nesse processo de descoberta. Vamos atrás da erva do chimarrão. Oh, por favor, o chimarrão. Então, se conectem com a gente, foi um prazer estar aqui com vocês no 2º episódio. O 3º, loguinho já vai estar aqui também. E não esquece de seguir, dar aquele like pra gente, porque nos ajuda a manter esse canal vivo aqui, tá bom? Vamos fazer um excelente dia e bora pra Espanha, Bora imigrar. Bora imigrar. Tchau, gente.